E aí, sim de feras, tudo bem com vocês? Conforme nós combinamos, hoje é o episódio número 2 da nossa série Tudo Aquilo que Você Queria Saber sobre Condomínios, mas Ninguém Te Contou. E hoje nós vamos falar sobre a Convenção do Condomínio e o Regimento Interno. Estes são os dois documentos mais importantes que você, síndica ou síndico, vai precisar utilizar na gestão do seu condomínio. Então acompanhe aqui conosco agora tudo o que você precisa saber sobre Convenção do Condomínio e Regimento Interno. Muito bem, Feras. Então hoje vamos conhecer a Convenção do Condomínio e o Regimento Interno. Você sabe qual é a diferença entre um e outro? Vamos lá. A Convenção do Condomínio, ela vai estipular a descrição da edificação ou do condomínio horizontal, se for o caso, né? Se for um condomínio de casas. Então lá vai estar descrito do que ele é composto, quais são as partes comuns, quais são as partes privativas e, muito importante, ele vai indicar a fração ideal de cada um dos proprietários. Conforme a gente explicou no episódio número 1, em se tratando de condomínios, nós temos partes que são comuns e partes que são privativas. As partes que são comuns, na verdade, elas são de todos. Então, cada um daqueles proprietários, daquelas unidades privativas, tem um pedacinho daquela área comum. E o nome disso chama-se fração ideal. Essa informação ela é muito útil também, porque, via de regra, a arrecadação da taxa de condomínio ela é baseada na fração ideal. Nós vamos falar disso mais adiante, mas guarda essa informação para depois. Então, a Convenção do Condomínio vai tratar da descrição do condomínio, né, de todas as suas áreas, de toda a sua estrutura física. Ele vai tratar de como será a administração desse condomínio, né? Se vai haver um síndico, se vai haver um conselho fiscal, se vai haver um conselho consultivo, se vai haver um subsíndico, por exemplo, né? A forma de eleição desse síndico, desse conselheiro. Então, a administração do condomínio, ela merece um capítulo especial justamente pela questão de que o síndico ou a síndica são os representantes legais do condomínio. Então, eles respondem ativa e passivamente em nome do condomínio. Eles atuam ativa e passivamente em nome do condomínio. Então, na administração do condomínio, deverá estar indicado como será feita essa eleição, qual será o prazo do mandato, como será feita a estipulação do prolabore, né? Quais são os poderes, as prerrogativas desse síndico, dessa síndica, né? O mesmo se aplica também aos demais membros da administração, se for o caso, né? O subsíndico, o conselho fiscal, o conselho consultivo. Em seguida, a Convenção do Condomínio vai tratar de descrever os direitos e deveres dos proprietários, o que eles devem observar, as limitações impostas ao uso das áreas comuns. Também deverá estar estipulado o que são as despesas ordinárias, o que são as despesas que vão compor aquela taxa de condomínio que é cobrada mensalmente, como se dará a criação de um fundo de reserva ou de um fundo de contingência, conforme o caso, né? Podendo inclusive estipular um limite para que esse fundo, assim que chegar nesse valor, ele possa parar de ser arrecadado. Existem várias opções hoje com relação a isso. E a convenção vai tratar também de indicar como será feita as assembleias, como serão realizadas as assembleias. A assembleia é o órgão de maior poder dentro do condomínio, porque a assembleia ela delibera sobre tudo. Então ela inclusive pode destituir um síndico, reprovar suas contas, né? Um quarto dos moradores pode convocar uma assembleia para tomar alguma decisão, caso a síndica ou o síndico seja omisso. Então a assembleia é o órgão pleno de deliberação dos moradores. Então, no capítulo dedicado à Assembleia, a Convenção deverá estipular, por exemplo, como será a forma de sua convocação, quantos dias de prazo para o edital ser publicado, qual será o quórum para a deliberação de determinados assuntos. Vou dar um exemplo para vocês. Qual é o quórum para destituir o síndico? A Convenção vai estipular. Qual é o quórum para fazer algum tipo de mudança aqui no nosso regimento interno? A Convenção pode estipular um quórum simplificado, ao invés de 2/3. O que nós precisamos estipular no capítulo relativo à Assembleia também é a forma que se dará a representação dos moradores. Hoje é muito comum a utilização de procurações. Isso tem causado muito debate no meio dos condomínios. Por quê? Existem casos onde
dezenas de procurações são utilizadas por um mesmo procurador. Então, a convenção de condomínio também pode estipular uma limitação do uso de procurações, por exemplo, para que não aconteça a situação de que um único representante tenha, por exemplo, dezenas de votos e ele sozinho praticamente resolve todos os assuntos que vão ser deliberados na Assembleia. Então, é importante indicar na convenção a forma que vai ser aceita a procuração pode ser pública ou particular. E se for particular, eu sugiro a vocês, sinferas, que utilizem sempre a exigência de que a procuração particular tenha a assinatura confirmada em cartório, ou seja uma procuração com firma reconhecida, tá bom? Para você garantir que a pessoa que outorgou aquela procuração é realmente a proprietária daquele imóvel. Mas aí vocês vão me perguntar, Eric, de onde surgiu essa exigência de ter uma convenção de condomínio, um regimento interno? Onde é que surgiu isso? A primeira lei brasileira que tratou sobre a convenção de condomínio foi a Lei 4.591 de 64. Eu vou deixar aqui na nossa descrição do nosso episódio de hoje, a gente vai deixar toda a legislação que eu vou comentar com vocês aqui, não se preocupem. Então, a Lei 4.591 de 64 é a lei de incorporações imobiliárias e de condomínios. No entanto, com a publicação do Código Civil em 2002, parte dessa lei foi revogada. Então, a parte que trata da convenção de condomínio hoje, você deve observar no Código Civil a partir dos artigos 1331 até o 1334, tá bom? Dá uma consultada lá depois e acompanha aqui o nosso episódio. E por fim, a convenção de condomínio, ela traz, via de regra, um regimento interno. Regra de ouro para você, sindifera. Se possível, faça uma alteração na sua convenção de condomínio, retirando o regimento interno da convenção. E por que isso? Na nossa lei, inclusive, depois vou gravar um episódio falando sobre essa questão específica, mas vou dar um spoiler aqui para vocês. Em janeiro de 2022 e em março de 2022, houve a publicação de duas leis que alteraram o Código Civil em relação a condomínios. E uma das inovações que foi trazida foi a possibilidade de você reduzir o quórum. A legislação alterou o quórum, reduzindo-o para 2/3 no caso de mudança de destinação das áreas comuns, por exemplo. Você tinha lá um salão de festa, por exemplo, e você quer desmanchar o salão de festa e fazer ali um spa, ou ampliação da academia, por exemplo, ou instalar mais uma churrasqueira onde não tem. Então, essas alterações antigamente exigiam quórum de todos os condôminos, agora o quórum foi reduzido para 2/3. E também foi criada a situação da Assembleia Virtual. A gente vai falar em detalhes no episódio dedicado às Assembleias. Então, na Convenção do Condomínio, eu sugiro que você estipule que o regimento interno será a parte e que o quórum para a modificação do regimento interno seja um quórum simples da maioria dos presentes na Assembleia. Isso vai facilitar muito a sua administração e o seu dia a dia, já que o regimento interno ele diz respeito à conduta das pessoas, diz respeito ao uso das áreas comuns. E isso é uma coisa muito dinâmica. Tivemos aqui o exemplo agora da pandemia, onde foi necessário adotar medidas radicais com relação ao uso das áreas comuns, utilização de churrasqueira, salão de festa, piscina. E tudo isso a gente pode prever no regimento interno de uma forma mais dinâmica, fazendo apenas a alteração do quórum de 2/3 para um quórum simplificado. E isso é possível na alteração da convenção de condomínio. Então, a minha sugestão para você, síndica ou síndico, é que você estabeleça, quando você for fazer a alteração da sua convenção, você inclua essa informação de que o regimento interno é um documento à parte e que o quórum dele é um quórum simplificado da maioria dos presentes. O segundo documento que você vai utilizar muito no seu dia a dia, como síndica ou síndico, é o regimento interno. O regimento interno, ele, diferente da convenção, ele não vai tratar de questões relativas à edificação em si. Ele vai tratar de normatizar o comportamento dos moradores. É isso mesmo. Lá no regimento interno, nós vamos encontrar as regras de convivência, as regras de uso da piscina, a regra de uso da área de lazer, a regra de uso da garagem, por exemplo. No regimento interno, nós teremos a regulamentação relativa a animais domésticos, que é um tema que causa muito debate aqui
dentro dos condomínios, né? Atualmente é muito comum você ver animais domésticos no condomínio, embora exista uma discussão hoje sobre o que seja até um animal doméstico. Acreditem se quiser, existem pessoas que pretendem criar porcos dentro de um condomínio, animais peçonhentos como cobras e aranhas e cachorros de grande porte. Então tudo isso é previsto no regimento interno. Então, conforme eu dei aquela dica no início do nosso vídeo de hoje, é importante que o regimento interno tenha um quórum simplificado para sua modificação, assim ele fica mais dinâmico. E também no regimento, além de estipular como será utilizada toda a sua área comum, também ao seu final deverá estar indicado o nível de penalidade que será aplicado. Vou explicar. É de bom tom que o regimento interno preveja uma penalidade de forma proporcional, ou seja, o ideal é que seu regimento preveja primeiro uma advertência, na segunda ocorrência uma multa de um valor menor, na terceira ocorrência uma multa de um valor moderado, na quarta ocorrência uma multa de valor maior. Essa gradação das penalidades é muito bem vista pelo Poder Judiciário quando isso se torna uma questão de um processo, né? Hoje em dia, inclusive aqui no nosso escritório, a gente enfrenta muito essa questão de moradores que são penalizados por infração do regimento interno e se socorrem na justiça para tentar anular aquela multa. Então, quando você tem um regimento interno que ele tem uma proporcionalidade e ele tem também uma previsão para o contraditório, você dificilmente vai ter uma decisão judicial que vai anular a sanção aplicada por você, síndica ou síndico. Então, preveja, além de uma penalidade de forma gradativa e proporcional, também sempre observe o contraditório, ou seja, oportunize ao morador infrator para que ele se manifeste sobre aquilo que está registrado no livro de ocorrências. E lembrando que todos os fatos que vão dar origem a uma eventual aplicação de penalidade ou uma multa, eles devem estar registrados no livro de ocorrências do condomínio. E esse livro de ocorrências pode ser um livro físico mesmo, você pode comprar aquele livro comum em papelaria e deixar na portaria para qualquer morador registrar. É a forma mais simples, que não tem muita burocracia. Ou você também pode implementar, se você tiver condições, um livro de ocorrências virtual. Hoje é muito comum em sistemas de administração de condomínios que você tenha um campo específico onde você pode ir lá registrar uma reclamação. Tá bom? Então espero que vocês aproveitem o conteúdo de hoje e acompanhem aqui no nosso site, no nosso canal, nas nossas redes sociais, se inscrevam, ativem o sininho para poder receber os avisos de novos vídeos e muito obrigado.